em Gênesis 32, versículo 1 e 2. Aproximamos do Senhor lendo as Escrituras em Gênesis 32, versículo 1 e 2. Diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. Outras versões: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Amém, a palavra de Deus. Hoje vamos ver dois caminhos. Um para um passado santo, isto é muito importante. Um caminho para um passado santo, nem sempre voltar ao passado é pecaminoso. Há passados santos, há caminhos que são do Senhor. Por exemplo, aquele versículo: voltai às sendas antigas. Voltai ao primeiro amor. E há outros caminhos que são pecaminosos. Há outros passados que são pecaminosos. Como diz lá em Gálatas, não voltar a edificar sobre as coisas que foram destruídas. Então diz o texto de que Jacó também seguiu o seu caminho. Este também seguiu o seu caminho significa que houve outra pessoa que seguiu outro caminho. Também há outro caminho. Vamos ler-o mais à frente. Então Jacó também seguiu o seu caminho. Jacó, entre as palavras, deixou atrás 20 anos de vida. Deixou atrás sentimentos. Deixou atrás casa. Deixou atrás uma terra. Deixou atrás um costume. Deixou atrás um país. Deixou atrás grande parte da sua vida. 20 anos. Metade da sua vida ficou para trás. Lá chegou solteiro, lá se casou, lá teve filhos, lá fez amigos, lá teve alegrias, lá teve tristezas, lá riu, lá chorou, lá ficou doente, lá teve saúde, lá trabalhou, lá enriqueceu. Atenção a este pormenor, lá enriqueceu. Muitas vezes a riqueza, a prosperidade é sinal que lá devemos ficar. Mas não. Por o caminho por onde ele vai agora, não sabe o que vai encontrar. Talvez vai encontrar mais lutas do que tinha naquela terra. Vamos falar sobre isso mais à frente. Mas não olhou para trás. E quando mudamos caminho, não significa que isso vai ser fácil. Porque há essa tendência: Senhor, deixei para trás 20 anos de vida. Deixei para trás este costume. Deixei para trás esta pessoa. Deixei para trás este trabalho. Agora tudo vai mudar. Tudo vai prosperar. Tu vais me abençoar. Como? Jacó acabava de deixar para trás 20 anos e não significava que o caminho que queria encontrar lhe ia trazer paz. Porque o caminho que queria encontrar ia ser mais duro do que o passado. Porque o passado era lutar contra um ímpio chamado Labão, agora tinha que lutar contra o seu próprio irmão. Tinha que trazer à memória uma ofensa de assassinato. Tinha que trazer à memória uma fuga da própria família. Então, o mudar, ou deixar para trás algo, nem que sejam 20 anos, significa que a partir de agora vamos encontrar paz. Atenção, porque a paz só no céu. Aqui nesta terra sempre haverá luta. E glória a Deus por essas lutas. Porque a partir do momento que deixamos de lutar, estamos-nos a acostumar. Quando deixamos de lutar, estamos a criar raízes nesta vida e a criar pactos neste mundo. Então, deixar para trás não significa que haja paz. Até rima. Deixar para trás, porque Deus manda, mas este homem vai continuar na luta e vai continuar a encontrar adversidades, vai lutar com anjos de Deus, vai lutar talvez com o seu irmão, que ele ainda não sabe o que vai acontecer, mas as lutas que vai encontrar no futuro são mais duras do que as do passado, sentimentalmente falando. Porque para trás tinha deixado um ímpio que o explorou, que o escravizou. Agora ia encontrar um irmão que o ameaçou de morte. A própria família, o próprio sangue direto. Não sabia se encontrar o seu pai vivo, não sabia se encontrar o seu irmão vivo, não sabia se encontrar familiares vivos, não sabia se encontrar a sua casa no mesmo lugar. Ia para o desconhecido. E ele sabia que apesar de lá Labão no passado estar, lá enriqueceu, lá tinha família, lá tinha casa. Então a mudança não significa paz. A paz é em Cristo, não nas circunstâncias.
Talvez tivesse mais paz com Labão, como eu disse, mas não ficou agarrado atrás, não ficou agarrado ao passado. Isso faz-me lembrar aquele versículo que encontramos em Filipenses que diz: por causa dele, e este dele é Jesus, deixei de lado todas as coisas e considero-as menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Amém. Então lemos no texto que Jacó também seguiu o seu caminho, versus o caminho de Labão, que encontramos precisamente no último versículo do capítulo anterior. No versículo 55 do capítulo 31 encontramos: e levantou-se Labão pela madrugada e beijou seus filhos e as suas filhas, abençoou-os e partiu. E Labão voltou ao seu lugar. Então vemos aqui de que Labão seguiu o seu caminho e Jacó seguiu o seu caminho. Caminhos opostos, caminhos diferentes. E atenção a isto. Labão teve a oportunidade de ir com Jacó. Labão teve a oportunidade de ir com Jacó. E também deixar atrás o seu passado. Muitas vezes temos de tomar decisões como Ló. Ló, apesar de se ter enganado e ter plantado as tendas até Sodoma, teve oportunidades para recapacitar e ter seguido o caminho do seu tio. E Labão, aparentemente, me parece que tinha mudado. Naquela história, no capítulo passado. Ao reconhecer, ao pactuar, ao estabelecer limites. Podia ter mudado, porque várias vezes na história deu indícios, Labão. Quando se encontrou com Jacó, parecia um homem mudado, mas afinal não era. Ontem não, na semana passada parecia um homem mudado, mas afinal não é. Não é porquê? Porque voltou ao seu caminho. O versículo diz, 55, e voltou Labão ao seu lugar. À comodidade, ao passado cómodo, não mudou. E no caminho do Senhor há pessoas assim, que parecem, mas não são. Mais tarde ou mais cedo, voltam ao seu lugar. O lugar de onde nunca saíram. E de repente voltam aos caminhos antigos, de repente ficamos admirados com o que passou e cumpre-se o texto que encontramos em 1 João 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E atenção a esta parte. O facto de nos terem abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. E aqui não estou a falar de abandonar esta igreja, ou a igreja X ou Y. Estamos a falar aqui neste texto de abandonar a fé, de abandonar os santos, de abandonar a igreja em geral, de abandonar os caminhos do Senhor. Uma pessoa sair de uma igreja para ir para outra, não há problema, sempre e quando se mantenha na fé, que os motivos sejam bíblicos. O problema é sair dos caminhos do Senhor. Não é sair da igreja A e passar para a B. É sair dos caminhos do Senhor. Então, para seguir os caminhos de Deus, para caminhar à terra prometida, é necessário, por vezes, haver separação. Deixar para trás pessoas, coisas, sentimentos, sonhos, família, amigos, casa. Há separações que vão ser para sempre e Labão, a partir daqui, desaparece da história bíblica e não volta a aparecer nunca mais. Separar daquilo ou daqueles que não fazem bem ao nome de Deus ajuda-nos a crescer na fé. Então devemos separar-nos daqueles que não nos ajudaram a crescer na fé, nem nos ajudaram a conhecer o nome de Deus. E sim, falo do nome de Deus. Esse é o ponto, o nome de Deus. Ele, o seu nome, a sua glória, é o barómetro, é a bitola, é a medida com quem devemos caminhar ou separar-nos ou unir-nos. É a sua glória que está em jogo. Não onde nós nos sentimos bem, não como nós pensamos, não como nós idealizamos, mas como Deus manda, como Deus autoriza, como Deus aprova e como Deus ordena. Então esta separação que estamos a falar aqui foi dura? Foi. São 20 anos. São 20 anos de costumes.
São 20 anos de vida. Além de mais, reparem, tal como na nossa vida, há separações duras, sim, mas reparem num pormenor muito importante nesta separação. Esta separação aqui não aconteceu por iniciativa de Jacó. Aconteceu por iniciativa de Labão. Labão não estava contente com a partida e com a peregrinação que Jacó estava a empreender. E muitas das vezes, nestes caminhos de peregrinação até a Jerusalém Celestial, vão aparecer no nosso caminho pessoas como Labão, que vêm, como vimos semana passada, com sentimentos, com passados. Deixa-me beijar as tuas filhas, com tradições, com costumes. Então tentam trazer à nossa mente aquilo que eles são e aquilo que éramos juntos. Tentam trazer à nossa mente coisas do passado para dissuadir-nos do caminho novo. Mas um ponto muito importante. Este encontro não foi proporcionado por Labão, por Jacó, mas sim por Labão. Isto é um ponto muito importante, talvez falemos dele mais à frente. Então este caminho, aparentemente, pode ser um caminho solitário. Porque tal como Jacó, este caminho é sustentado numa promessa. Eu estarei contigo. Eu te farei voltar à casa do teu pai. Este caminho começa com um chamado divino e não com um chamado humano. Apesar de Jacó, recordemos, ter dado indícios terrenais para a sua partida, aqueles 4 pontos, ter explicado que o rosto de Labão tinha mudado, ter explicado que os filhos de Labão falavam mal dele. No final diz que foi Deus que lhe ordenou que saísse de lá. Então um chamado divino. E tal como Deus apareceu a Jacó para sair da Mesopotâmia, tal como Deus apareceu a Labão para sair da Mesopotâmia, também nos apareceu a nós através do Evangelho para deixarmos a vida antiga. Por isso, muitos ficam ou voltam atrás, porque o chamado não foi divino, não foi através do Evangelho de Cristo, mas foi através de uma igreja, de uma denominação, de um casamento, de uma tradição, de uma religião, por interesses próprios, púlpitos, ministérios, teologias, etc. E como eu falei, o ponto mais importante e a prova desta separação é que não foi iniciada por Jacó, mas foi iniciada por Labão. E aqui vou fazer um pequeno parênteses. Porquê isto? Porque muitas vezes encontramos essas queixas. Esta tal pessoa fez-me isto. Esta tal pessoa não sai da minha vida. Esta tentação não desaparece. Esta prova nunca mais acaba. Mas há uma grande diferença quando somos nós a procurar esses encontros e quando esses encontros são proporcionados por outros. Porque encontramos muitas vezes as pessoas, é que eu não consigo separar de tal pessoa, não consigo separar de tal amigo, não consigo separar de tal familiar, não consigo separar de tal costumes. Mas muitas vezes a vida dessas pessoas é difícil a separação porque a iniciativa vem do coração deles. E neste caso, esta prova não nasceu, não teve a sua gênesis em Jacó, mas teve o gênesis em Labão. Então cuidado, porque no nosso caminho sim vão aparecer provas como esta, que é necessário separação, mas que Deus nos livre de estarmos nós a ser os iniciantes dessas provas. Há uma dificuldade, há uma prova, há uma dificuldade financeira, há uma dificuldade espiritual, há uma dificuldade material, há uma dificuldade física, que não sejamos nós a procurar pessoas do passado para nos sustentar, para nos socorrer e sermos nós depois é necessário fazer essa divisão causada por nós, porque isso suja o nome de Deus, traz problemas para nós e não representa bem o Deus glorioso que Ele é. Não esquecemos aquele texto maravilhoso de Esdras, que não pediu nada ao rei para não sujar o nome de Deus. Lembras dessa história maravilhosa? Em que ele ia empreender a viagem de regresso a Jerusalém e fez 3 dias de jejum com vergonha de pedir ao rei para não sujar o nome do Deus Todo-Poderoso que o tinha socorrido até ali. Continuamos no texto. Há versículos que resumem muito bem
tudo aquilo que eu falei até agora. Há versículos muito conhecidos que resumem, em poucas palavras, tudo o que eu falei durante alguns minutos. O primeiro encontramos em Lucas 14, versículo 26, relativamente aos sentimentos. Em Lucas 14, versículo 26, vemos um texto que resume tudo aquilo que nós falamos em relação a sentimentos. Tenham atenção. Se alguém deseja seguir-me, estamos a falar num deseja, está a começar a apaixonar-se por Deus, está a aflorar nele um sentimento, um desejo. Se alguém deseja seguir-me, e agora atenção ao sentimento, e ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que fala dos sentimentos. E agora fala da ação dos sentimentos. Diz em Marcos 10, versículo 29 e 30. E Jesus respondendo disse: em verdade, vos digo que ninguém há, ou seja, não há ninguém, não há uma única só pessoa, que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pais, ou mulher, ou filhos, ou mãe, ou campos. E atenção, isto é muito importante. Não é simplesmente deixar porque sim. Deixar por pecado, deixar por orgulho, deixar por inveja, deixar porque começou a deixar. Não. O motivo da separação é só um e o texto agora acrescenta: por amor de mim e do Evangelho. Isto é o barómetro. Estão a ver? O nome de Deus, a sua glória, a progressão do seu reino. Então não é simplesmente vou deixar. Porquê? Porque vou deixar. Não. Porque Deus disse, porque Deus autorizou, porque Deus mandou, porque Deus ordena. Esse é o barómetro. Agora no versículo 30 continua: que não receba 100 vezes tanto nesta terra, em casas, em irmãos, irmãs, em mães, em filhos, em campos. Aqui vejo esse texto a cumprir-se no corpo de Cristo, na noiva, na igreja. Mas põe a semente com perseguições. E no século futuro, a vida eterna, ou seja, lá sim teremos essa paz. E este texto representa-se claramente em Jacó. Jacó deixou para trás terras, família, possessões, passado, e agora, na vida presente, ganhou muito mais. Jacó agora vai regressar à terra passada onde ele saiu, rico, com mulher, com filhos, e vai encontrar a família espiritual lá. Então vemos este texto cumprir-se na vida de Jacó. Deixou um passado pecaminoso e Deus prosperou nesta terra. E esse versículo cumpre-se no povo de Deus, na Canaã espiritual, no território onde Deus ordenou que ele devia estar e ele devia prosperar. E dali vão nascer as 12 tribos que irão povoar aquelas terras, e de uma das linhas das 12 tribos vai aparecer o Salvador, vai aparecer o Redentor da nossa alma. Então, há separações para sempre, como é o caso de Labão e Jacó, e há separações momentâneas de 20 anos, como é o caso de Jacó. Separou-se momentaneamente durante 20 anos da sua família terrenal, que também era celestial. Também encontramos exemplos como Paulo e Marcos, que se separaram momentaneamente e mais tarde se reencontraram. Então há separações que são para sempre e há separações que são momentâneas. Então devemos ter o discernimento de perceber: Senhor, é para sempre a momentânea? Qual é que é a bitola? Qual é que é a visão no meio disto tudo? O avanço do reino e a glória de Deus. O amor pelo nome de Deus e o Evangelho. Essa deve ser a medida que nos deve sustentar. E Jacó partiu para o seu caminho, como lemos no versículo 1. E no versículo 2 vemos que os anjos o encontram. Nos caminhos longe de Deus não havia acampamentos de anjos. Quando seguiu para a terra de Deus, porque sim, já estava em Gileade, era Canaã, diz o texto, e encontraram-no os anjos de Deus. Parece um texto meio ridículo, porque diz, os anjos o encontraram. Será que os anjos não sabiam onde ele estava? Claro que sim. Mas antes, não era a terra onde ele devia estar e não era a terra onde ele devia prosperar. Muitas vezes parece que estamos sozinhos, porque Deus
nos quer no deserto para trabalhar na nossa vida, e é no deserto que vai aparecer a tentação. É no deserto que vai aparecer a prova. É no deserto que realmente mostramos a nossa essência. Ela é provada, tal como Jesus, Jacó naquele deserto de 20 anos, longe da casa do pai, mostrou de que barro era feito. Mostrou quem estava dentro dele ou iria estar mais à frente, com quedas, com falhas, mas o caráter dele foi mudado e trabalhado a tal ponto no deserto que no futuro até o seu nome iria ser mudado. Quando deixamos para trás o passado que nos faz mal, o cenário muda. Antes, longe da terra de Deus, encontrávamos um exército de homens que vinha para o destruir. Antes, nos limites da terra de Deus, ali em Gileade, encontrávamos um grupo de homens armados que vinham para o destruir. Quando caminha dentro para a terra prometida, encontra um exército de Deus. Encontra os anjos do Senhor para cuidar dele. Longe da casa do Senhor, por nossa conta, longe da noiva, longe da igreja, nesta terra vamos encontrar homens ferozes armados para nos destruir. O diabo como leão rugente. Porque o problema deles não é contra nós. O problema deles é a quem servimos e que bandeira levantamos. Mas na casa de Deus há um exército de santos. Na casa de Deus estão os soldados do Yahvé Sebaot, do Senhor dos Exércitos. E muitos queixam. Mas na igreja há isto. Mas na igreja há aquilo. Vão para o mundo e vão ver o que vão lá encontrar. Preferimos os Jacós na igreja ou os Labãos no mundo? Já dizia David, é melhor que ir em mãos de Deus do que em mãos dos homens. Preferes os Jacós enganadores, mas que se arrependem e mudam o seu caráter e o seu nome, ou os Labãos que vão sugar o sangue sem misericórdia e sem arrependimento? Mas na igreja também há Labãos. Há Labãos. Mas também há aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal e não o beijaram. Há aqueles que mantêm as suas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Há aqueles que não se contaminam com as prostituições de Balaão e de Jezabel. E a pergunta é, e agora esta é a pergunta que vai fazer diferença na nossa forma de pensar e estar no Evangelho. Se nós pudermos responder esta pergunta, vamos perceber se realmente estamos a caminhar nos caminhos certos. Atenção a isto. Andamos à procura dos 7.000 para sermos beneficiados? Ou estamos a ser estes 7.000 que estão a beneficiar a outros? Repito a pergunta, porque muitos vão gastar os seus dias nas igrejas à procura dos 7.000, daquela igreja, daquele irmão, daquele pastor, daquela teologia, daquela denominação, daquele reino terrenal onde posso ser beneficiado porque eles estão lá. Ou estamos a ser 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e não o beijaram? Estão a entender a pergunta? Há uma grande diferença. Porque aparentemente parece que estamos no caminho certo para procurar os 7.000. Mas não. O caminho certo é ser estes 7.000. Porque não vemos o profeta dizer, Senhor, onde estão os 7.000? Não. Vemos o profeta que era um dos 7.000. Estão a entender a diferença? Parece parecido. Mas um é um caminho de perdição e o outro é o caminho de salvação. Os que mais se queixam são os que menos são. Como diz o Provérbios 30, versículo 15. As sanguessugas têm 2 filhas, dá. E 3 coisas nunca se fartam, como a 4ª nunca se diz basta. Noutras palavras, só querem receber carinho, amizades, atenção, comidas, formação para os filhos, ajudas materiais, financeiras, professores de teologia, púlpitos, companhias, redes de apoio, etc. Mas nunca muda nada. Nunca servem porque esqueceram que Deus vem para servir e não para ser servido. Para ser escravo da vontade do Pai e não rei nesta terra. Isto é brutal. Jesus, o Deus, veio para ser escravo do Pai e não rei nesta terra. Os homens queriam fazer rei e ele fugia. Vão à igreja para receber benefícios como Labão, seja sentimentais, seja sociais, seja financeiros, e não vão para ver Deus. E não vão para estar com Ele. O espírito da sanguessuga, como diz o provérbio, pedem e não dão nada. Só sugam energia, tempo, fé, ofertas,
ensinos e não há crescimento. Nunca se torna um dos 7.000 e são à procura dos 7.000. Para podermos ser úteis, temos de ser transformados como Jacó. Totalmente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas passaram e todas são feitas novas. Para sermos transformados, temos que passar pela prova como passou Jacó. E aí vamos ver de que material somos feitos e quem reina em nós. Como dizem Provérbios, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. E o ser não é simplesmente o ser perfeito, mas é arrependimento pelos nossos pecados e fé em Jesus. Então, perante estes dois caminhos, qual queremos seguir? O caminho de Jacó ou o caminho de Labão? Não devemos esquecer que o caminho de Jacó é só um. Além de mais, foi um caminho solitário. E esse caminho não é uma religião, uma tradição, uma igreja, uma denominação, uma filosofia, uma forma de estar. Esses caminhos são fáceis. Os caminhos do Senhor, os de Cristo, é vida. Os caminhos do Senhor é uma pessoa. Os caminhos do Senhor é Deus. Um Deus que deu a sua própria vida pela noiva. Um Deus que resgatou Jacós, que perdoou Pedros, que lavou Saras. E é Ele toda a glória. É Ele que temos de servir e é Ele que temos de obedecer. E muitas vezes servir a Deus vai suscitar separações, vai suscitar contendas. Contender pela verdade. Escrito está na palavra de Deus. E também diz, é bom que entre vós haja contendas, para que se manifestem que sejam os verdadeiros. Esse falso cristianismo da paz e hipocrisia de tudo estar tranquilo, muitas vezes sujamos o nome de Deus. Nunca esqueçamos que houve contendas no povo de Deus pela verdade, como por exemplo no concílio de Jerusalém. A verdade estava em causa e diz lá que houve grande contenda entre Paulo e os demais apóstolos. Houve contenda ali, como houve contenda com Paulo e Pedro pela verdade. Tem que haver, por vezes, contendas para que a verdade saia. Tem que haver separações para que a verdade se manifeste. Por vezes terá separação. Umas que são para sempre, outras que serão momentâneas. Mudanças no caminho, como Jacó. Mas nessas mudanças vai encontrar os anjos do Senhor, como diz no versículo 2. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. Este é o acampamento de Deus. Em outras palavras, Deus não estava acampado na Mesopotâmia, estava em Canaã. Deus não está acampado no mundo, Deus está acampado na igreja. Lá está o tabernáculo dele. Lá está o corpo. Deus também não faz parte deste mundo, Deus faz parte da Jerusalém Celestial. Então não nos contentemos em acampar na igreja. Estejamos como peregrinos a caminhar para a Jerusalém Celestial. Porque da mesma forma Jacó não ficou ali em Manaim e chamou aquele lugar Manaim. Não ficou ali. Caminhou até a Canaã, por onde Deus o mandava. Esta palavra Manaim significa 2 acampamentos. Tendo em conta o contexto e o que os críticos analisam, é misterioso porque a partir deste momento, 2 acampamentos, vemos que Jacó dividiu tudo em 2. Havia 2 emissários, havia 2 grupos. Então significa 2 acampamentos. Tendo em conta a visão que Jacó viu da escada e os anjos subir e baixar, muito provavelmente queria dizer com estes Manaim, 2 acampamentos, que estava a haver um acampamento celestial na terra. E que assim possa ser conosco. Que as pessoas vejam um homem que caminha na terra, mas um acampamento de Deus também aqui. Que no nosso caminhar possam ver aqueles que são um acampamento de Deus, que são um acampamento celestial aqui na terra. Que sejamos nós a influenciar e não a ser influenciados. Reparem bem, durante 20 anos, a oscuridade de Labão não contaminou Jacó. Foram 20 anos. Mas certamente, a luz de Jacó, aquela luz que ainda era muito tênua, aquela luz que não tinha sido explodida, porque o Evangelho é explosão, dinamite total, mesmo assim, certamente, cegou os olhos de Jacó.
Então assim deve ser connosco. Senhor, ajuda-nos de uma vez por todas a não ser as circunstâncias, os lugares, as pessoas a mudar-nos, esse síndrome asqueroso do camaleão, mas sejamos nós. Quando chegamos, as conversas mudam. Quando chegamos, o panorama muda. Quando chegamos, aquelas trevas, por mais tenue que seja a luz, começam a dissipar-se. Aquelas trovoadas começam a ver os raios de luz. Então, um acampamento. Viu um acampamento de anjos. E um acampamento tem características especiais. Um acampamento transmite mover. Um acampamento transmite mudança, deslocação, caminhar. Transmite tendas e não alicerces. Tal como Abraão caminhava para a Jerusalém celestial e os seus filhos viveram em tendas, como diz o texto de aqui Jacó. Também plantou tendas, caminhar a Jerusalém celestial. Que assim possamos ser nós. Mesmo que tenhamos casas feitas de adobe, casas feitas de tijolo, com alicerces fundos, que o nosso coração seja uma tenda. Por mais que tenhamos trabalhos sólidos, estáveis, que o nosso coração seja uma tenda. Por mais que tenhamos saúde e família, filhos bem educados, que sejam tendas para nós. Porque o alicerce está lá. A rocha que é Cristo, o fundamento está lá no Jerusalém celestial, que em breve voltará. Na Bíblia, diz que já estamos sentados nos lugares celestiais. Por isso, vivamos, desfrutamos das promessas que Deus estará connosco nesta peregrinação, como esteve com Jacó. E apesar do caminho trazer duros serviços, lutas, separação, baixas de soldados, Ele estará connosco e Ele enviará um acampamento de anjos para nos ajudar e sustentar nesse caminho até à Jerusalém celestial. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e que Ele nos ajude a caminhar nesta terra com a direção clara de quem Ele é e aquilo que Ele quer para nós. Amém à palavra de Deus.